Microfone. A conexão tá boa. Olá, bom dia a todos. Bom, eu sou Vladimir Ercin, idealizador da Rede de Confiabilidade, hoje realizando a Expedição pela Paz. Hoje eu sou um nômade cultural, ativista pela paz. E hoje nós temos a grande honra e satisfação de receber o Eric Meira, historiador, professor de História aqui de Diamantina. Então nós vamos contar a história de Diamantina, contos e encantos de Diamantina. Quem me apresentou foi a dona do camping onde eu me encontro, em camping São João de Diamantina, a senhora Marilac, me apresentou o Eric. Então nós vamos começar a contar um pouco de história. Vamos ter 4 encontros às 10 horas da manhã, todos os dias, e trazendo histórias sobre Diamantina. Nós preparamos um roteiro para esses encontros. Nós vamos começar do começo. A lenda da Acaica e o descobrimento dos diamantes. Distrito de Diamantina e os contratos dos diamantes, é o segundo tema. Depois vamos falar sobre Chica da Silva e o contratador João Fernandes de Oliveira. O livro da Capa Verde, Lendas da Cidade de Tesouros, Escravos de Isidoro e outras lendas, e sobre os tropeiros. Então nós vamos ter um encontro cultural de grande importância. Eu vou passar a palavra para o Eric, e para ele se apresentar um pouco. Então, muito obrigado e que vocês possam divulgar para todos essa entrevista muito importante. Seja bem-vindo, Eric, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. É uma entrevista sendo concedida de maneira gratuita de uma pessoa muito importante na cidade, para a história da cidade, para a história de Minas, para a história do Brasil. Bom dia a todos, eu me chamo Eric, moro aqui em Diamantina, sou professor de História e historiador. E tive a honra de ter esse convite para divulgar a nossa cidade, que eu acho muito importante as pessoas conhecerem a nossa história. Bom, como foi proposto aí, a gente vai começar a contar a história do fundamento da cidade de Diamantina. A cidade de Diamantina, ela se inicia como quase todas as cidades mineiras, com o ciclo do ouro, a descoberta do ouro, em 1695, por aí, já no final do século XVII. E Diamantina, quando se descobre o primeiro ouro, ela vai ter o nome, a cidade vai ser chamado Arraial do Tijuco, devido a uma lama preta que se encontrava nos rios ou nos córregos da cidade. E para a gente contar, que é o mais importante, que logo em seguida vai ser a descoberta dos diamantes, que vai mudar toda a história da cidade, a gente vai começar por uma lenda, chamada a Lenda da Caiaca. Então, segundo historiadores, Joaquim Feliz dos Santos e outros, existia 2 tribos indígenas aqui no Arraial do Tijuco, que hoje é a cidade de Diamantina. E essas 2 tribos eram inimigas, mas no alto do Ibitira, que é no alto do morro, hoje onde está localizado a Igreja Bom Jesus, alguns dizem que a árvore sagrada, ela permanecia ali.
outros dizem que era outro local, mas ninguém sabe ao certo. Só sabemos que, pela lenda, que essa árvore era adorada pelos índios. Enquanto essa árvore existir, ela seria a felicidade, a paz, a harmonia dos índios. Porém, no meio dessas andanças, nasceu um mameluco, um filho de português com um indígena, que era o Tomás Bueno, que significava vermelho, né? Ou seja, era o nome dele, Tomás Bueno, desse mameluco, e de qual ele convivia com essas tribos. Só que esses índios, de origem botocudos, eles eram muito cruéis e impediam o avanço desses colonos a minerar o ouro aqui no Tijuco. Então eles precisariam eliminar esses índios. E esse mameluco, Tomás Bueno, como vivia nas duas tribos, tinha esse contato, ele chegou e avisou para os brancos, ou seja, os portugueses e paulistas que vieram a minerar esse ouro. E que haveria uma grande festa aqui no Índio, que seria o casamento da filha do chefe de uma tribo com o filho do chefe de outra tribo. E que eles iam reunir e fazer uma grande festa. E que essa festa seria a oportunidade para os portugueses eliminar os índios. E assim, esse Tomás Bueno passou então todas essas informações para os colonos. E no dia dessa festa, os índios se reuniram afastados daqui, para poder festejar e comemorar. E os dois índios que se casarem, dessas tribos diferentes, chamava Cajubi e Epipo. E eles estavam na cerimônia, junto com todas as tribos, num local afastado da caiaca, mas que eles viam a árvore, porque, segundo a lenda, a árvore era muito grande, era de várias, vamos falar, tempos remotos, e que os índios sempre prestigiavam. Bom, então esse afastamento, os brancos aproveitaram que os índios estavam distraídos ou descontraídos lá, né, comemorando essa festividade. Os portugueses vieram, atacaram a árvore, derrubaram ela, cortaram e colocaram fogo na árvore. Quando os índios perceberam que essa árvore estava pegando fogo e que não estava mais em pé, eles se desnortearam, ou seja, começou um a atacar o outro. E um atacar o outro, começaram uma guerra ali. E os brancos, ou seja, os colonos, também aproveitaram essa desorganização e atacaram os índios, matando eles. Sobrando, né, a Cajubi, porque o Epipo morreu, sobrou a Cajubi e o pajé. E quando eles então derrotaram esses índios, eles subiram no alto do Ibitiro, aonde que estava a cinza das árvores, e o pajé foi pegando essa cinza e lá do alto do Ibitiro foi jogando a cinza e dizendo, dessas cinzas nascerá a desgraça desse arraial. E falou várias vezes. E com isso, passados os tempos, se deu o descobrimento dos diamantes. Porém, nós temos algum mito. Alguns historiadores, né, colocam como essa cinza da caiaca aonde que brotavam os diamantes. E daí que se rolavam os diamantes. Por quê?
Hoje, só para fazer um comentário, hoje os geólogos e pesquisadores não descobriram qual é a origem do diamante aqui, em comparação com na África. Na África, eles sabem que tem uma pedra chamada Kimberley, que é onde que dá toda a origem dos diamantes. E aqui não, os diamantes são rolados. E nós vamos falar um pouquinho dessa descoberta de diamante, que vocês vão entender o que o pajé queria dizer, a desgraça daqui. Qual eram as consequências que esses diamantes trouxeram para a nossa comunidade? Então vamos lá. Então, mais ou menos entre 1700, não tem uma data certa, não se encontra uma data certa, quando surgiu o primeiro diamante, quem foi o fundador da cidade. Nós temos um nome que é sugerido, que é chamado Jerônimo Correia, que foi um dos primeiros, quando as bandeiras chegaram aqui, ou os bandeirantes chegaram aqui, eles encontraram esse Jerônimo Correia no meio, já garimpando aqui. E, porém, a cidade não tem nenhum fundador, como outra cidade. Fala assim, foi fulano que descobriu a cidade, começou daqui, não. A cidade ela começa com a vinda dos bandeirantes, os bandeirantes paulistas mamelucos, que fundaram o primeiro comado, chamado no rio Pururuca, que fica aqui no fundo dessa chácara, São Pedro, né? É um rio onde eles encontraram a primeira pepita de ouro e formaram ali. Então, quando chegou a segunda bandeira, já viu que estava ocupado o rio Pururuca, que era do lado direito. Aí eles entraram no Rio Grande, que na verdade era um córrego que juntava o Tijuco, e subiram e chegaram até o Tijuco, que deram o nome ao rio Tijuco por causa da lama preta. A cidade, a história começa com o descobrimento dos diamantes, que nós vamos falar um pouco. Quem descobriu os diamantes? A pergunta é essa. São vários. Mas quem? Então, o Joaquim Feliz dos Santos, como outros historiadores, eles falam que são vários descobridores, porque nós vamos tentar entendermos aqui. Então, quando formou-se o Arraial do Tijuco, que já tinha algumas casinhas, que já estava começando a se formar um núcleo urbano, era encontrado essas pedrinhas, que chamava de seixos, uns seixos brilhantes com umas formas específicas. E eles usavam essas pedrinhas para jogar, que era um jogo chamado gamão, parecido com dama, com ludo, do qual eles brincavam ali. E segundo a lenda, nós vamos falar de uma lenda. Segundo a lenda, veio um padre da África para aqui, para o Arraial do Tijuco. E quando ele viu essas pedrinhas, ele logo reconheceu que era diamante. Por quê? Porque ele veio da Golconda, na África, onde ele tinha costume de minerar e ver esses diamantes. Só que ele não falou com ninguém que era diamante. E aí entra um outro personagem, que é o Bernardo da Fonseca Lobo, que é o oficial descobridor dos diamantes. Então eu deixei assim, esse espaço para a gente falar um pouquinho de um de outro, da lenda e um pouquinho depois do Bernardo. Porém, né, essa história toda começa nos meados de 1700. Não tem uma data. Tem uns que falam que é 1714, outros falam que é 1708, outros falam que é 1721, mas oficialmente vai se dar em 1729, quando Portugal toma todas as suas decisões jurídicas para poder explorar os diamantes. Mas vamos falar um pouquinho. Então, em 1714,
tem um documento que fala que uma volante, uma negra que estava minerando ouro no córrego do Machado, e ela encontrou essa pedrinha. Então, na hora que ela encontrou a pedrinha, ela entregou para o seu senhor. Esse seu senhor veio lá do Pinheiro e trouxe para o Tijuco para mostrar para as pessoas se conheciam aquelas pedras. Ninguém conhecia, não sabia o que era. E passou para o ouvidor Banha, que era o ouvidor na comarca do Cerro, que era a jurisdição aqui também do Tijuco. Bom, aí vem outro fato que vai aparecer, Fernão de Torim, que acha uma pedrinha também no córrego do Rio Manso, próximo daqui, que também é levado, mas fica por isso. Voltando aqui, para a gente entender a lenda agora, né, do padre em relação aos diamantes, entra também junto com o Bernardo da Fonseca Lobo. Então, o Bernardo da Fonseca Lobo, que tinha, né, uma lavra de ouro aurífera num lugar chamado Os Morrinhos e Caeté Mirim, ele começa a encontrar muito dessas pedrinhas e começa a levar essas pedrinhas para as pessoas, dava de presente ali para fazer os jogos, reunir, e não só ele, várias pessoas. E o ouvidor Banha, ao ver essas pedrinhas, obviamente que ele reconheceu que era diamante. E ao reconhecer que era diamante, começou a pedir ao Bernardo da Fonseca Lobo essas pedrinhas para poder colocar em fivelas, cintos, sapato, roupa, e dizia que dava de presente para os seus amigos. E o Bernardo apanhava muito dessas pedrinhas, fazia os saquinhos, os lotes, e dava para o ouvidor Banha, e sem desconfiar que era diamante. E foi assim muito tempo, até que um dia chegou esse padre da Gongoia, lá da África, e quando viu todas aquelas pessoas jogando, né, esse jogo com essas pedrinhas, e todo mundo com essas pedrinhas, perguntou, aonde que encontra essas pedrinhas? Aí o Bernardo da Fonseca Lobo falou assim, encontra nos córregos, próximo aqui da cidade. E ele falou assim, você pode me dar algumas? O Bernardo foi, arrumou um saquinho cheio de diamante e deu para o padre. E ficou quieto. O padre pegou, foi juntando muito desse aí, as pessoas dando de presente e tudo. E o ouvidor Banha também pegando essas pedrinhas, né, sem falar nada. E o Bernardo, se desconfiava ou não, ninguém sabia porque não deixou. Mas acabava que o Bernardo estava começando a desconfiar. E é nessa noite, numa noite então, que o padre já tinha pegado muito de diamante, aí o Bernardo acordou com um barulho dessas casas antigas, as tábuas rangiam, fazia barulho da pessoa ali caminhando. E ele escutou, falou, sabe que tem alguém na casa, alguém passando mal, qualquer coisa? Aí ele levantou e viu a luz lamparina acesa no quarto do padre. Aí ele foi devagarzinho e viu o padre falando algumas coisas, e ele tentando entender o que o padre está falando, né? Aí foi aproximando devagarzinho e entre os buracos da porta, ele espiou. Ao espionar ali, ele viu o padre falando que estava mais rico que o rei de Portugal. E falando assim, essa pedrinha aqui é de tantos quilates, de tantos grãos, essa aqui é pura, essa é tanto, valia, e separando. Aí o Bernardo percebeu que era diamante. Pegou, abriu a porta e falou para o padre, olha, quem te deu essas pedras fui eu. Então, nós vamos dividir também. Você vai dividir comigo. Padre, não, obviamente nós vamos dividir sim. Eu ia até te contar no dia seguinte, eu estava esperando uma oportunidade para te falar que a gente ia fazer um trato para a gente pegar mais.
E aí o Bernardo voltou para o quarto, né? Obviamente não deve ter dormido, só pensando na fortuna que ele estava em mãos, né? Como que ele ia administrar, o que ele ia fazer, então ele ficou quieto. Mas quando deu antes de 5 horas da manhã, o Bernardo já levantou e foi direto para o quarto do padre, né? Ou aguardando o padre a levantar para vir tomar o café para eles fazerem seus acordos. Só que está demorando, deu 7 horas da manhã, nada do padre sair do quarto, ele falou assim, eu vou olhar. Quando ele abriu a porta, cadê o padre? O padre tinha desaparecido. Então, o Bernardo da Fonseca vai atrás do ouvidor Banha para falar que ele estava descobrindo as pedrinhas e que essas pedrinhas eram prováveis de diamante. O ouvidor Banha, que era muito esperto, espertalhão, o que ele faz? Vai falando com o Bernardo que não, que aquilo é cristal, que é cristal de péssima qualidade e que era para ele aguardar, que ele tinha mandado as pedrinhas para o Rio de Janeiro para o Ourives testar se era diamante ou não. E aí o ouvidor falsificava o documento e mostrava para todo mundo, olha, tá vendo isso aqui, ó? Esse documento aqui está provando que essas pedrinhas não é diamante, são cristais, ruim, tudo. Mas o Bernardo não conformava com isso. Resolveu aí relatar ao governador de Minas Gerais, que na época era o Dom Lourenço de Almeida. Aí ele levou as pedrinhas, os diamantes para esse governador. Resultado, o governador também começou a fazer a mesma coisa que o Banha, pedir mais pedrinhas, que era para ele dar de presente para os amigos dele. E o Bernardo ficou inquieto com aquilo. E aquela pressão, o ouvidor, o governador, tudo pedindo o Bernardo, né, para ele levar essas pedrinhas para ele como de presente. E o Bernardo da Fonseca Lobo não conformou com isso. Eu vou ter alguma coisa errada aqui. Não é possível. O que esse pessoal está querendo tanto com essas pedrinhas? E o ouvidor Banha, isso já vinha há muitos anos, que ele já vinha passando essas pedrinhas para o Bernardo, para o Dom Lourenço e para o ouvidor. Até que ele resolveu, o Bernardo da Fonseca Lobo, foi em Portugal levar as pedrinhas. E quando ele chegou lá, ele achou que ele ia ser recebido como um herói, como uma pessoa importante, figura, porque tinha uma lei, né, naquela época que dizia que qualquer um que achasse algo de valor, o rei presenteava, ou com um cargo importante, ou com título de nobreza, ou algo assim que dava status para aquela pessoa. E o Bernardo, então, foi entusiasmado com isso. Chegou lá em Portugal, levou essas pedrinhas, de imediato reconheceu que era diamante. E aí o Bernardo voltou, veio embora. A Europa se festejou, os sinos tocaram, os reis foram lá, mandaram, né, felicitar o rei pela descoberta de diamante, o Papa recebeu também uma pedrinha como de presente. Então, Portugal se festejou, porque ela estava também no estado de falência. E com isso salvou a pátria, né? Então, o Bernardo voltou achando que ia ter um grande prêmio, uma grande coisa. Aí virou uma luta de batalha. Essa batalha, o rei primeiro chama o ouvidor Banha e pergunta por que ele não declarou para Portugal a descoberta de diamante. Aí o ouvidor, muito espertalhão, falou que tinha pedido cristais e eles tinham mandado diamante para ele. E que ele não tinha certeza que era diamante. E aí eles deu um jeito. Mas aí o Dom Lourenço, que era o governador, ficando com medo também dele estar envolvido, o que ele faz? Ele corre e desonera o ouvidor Banha e põe o Antônio de Melo para poder ser o novo ouvidor.
Mas o rei, sabendo que todos estavam Tudo uma trapaça só. fazendo a trapaça toda. E aí o Bernardo da Fonseca entra em luta, né, judicial para conseguir esse título, né, que um título ou algo que ele, né, reclamando, né, que ele tinha que ganhar alguma coisa com isso, que ele foi o primeiro descobridor. E nisso explode, um tanto de gente também começa a disputar, falando que também era o descobridor dos diamantes. Mas a coroa vai reconhecer como Bernardo. Por quê? Porque ele escreveu as cartas e foi em Portugal para poder reivindicar Então, esse... Bernardo é reconhecido como descobridor. O descobridor. Por Portugal. Por Portugal. É porque ele que vai legitimar isso tudo aqui. E aí ele volta, quando ele voltou, aí fica anos brigando com a coroa, até que a coroa decide a dar o prêmio para ele. Aí vai ser o Capitão Mor, tipo um tabelião, tivesse um cartório que vai ter ali. E dá para ele também a Ordem de Cristo, que é um status que ele vai ter, né, um manto sagrado ali, um manto, né, que é a Ordem de Cristo, aquele manto, a do qual que ele vai ostentar a família dele. E aí, né, o que vai acontecer? Quando se dá a descoberta, então, desses diamantes, a história muda toda aqui. A coroa fica sem saber. Como que nós vamos captar esse dinheiro? Vai ser os quintos? Vai ser captação? Como que vai ser? Aí eles vão experimentando, pela experiência que eles tinham da África. Aí a primeira coisa que eles vão fazer é tomar a jurisdição. Só para a gente, antes de entrar nisso, o que acontece com o Bernardo? O ouvidor Banha, antes dele sair, ele compra as lavras do Bernardo da Fonseca Lobo, porque começa a perseguir o Bernardo Fonseca Lobo o tempo todo, perseguindo, não deixando em paz, né, para poder vender as lavras, que não sei o quê, que as lavras dele estavam esgotadas, que não era diamante, que era isso, aquela coisa toda. Aí nessa pressão, o Bernardo fica sem saída pela perseguição. E aí o que ele faz? O ouvidor pega e fica instigando ele, ó, vai lá para Minas Novas está encontrando muito ouro lá no Rio Fanato, corre para lá, você vai ficar muito rico. E o Bernardo, por causa daquela pressão, com medo de ter outra, né, assim, um processo maior contra ele, o que ele faz? Ele vai para Minas Novas, mas deixa um trabalhador de confiança dele a vigiar as lavras dos morrinhos e lá do Caeté Mirim, para ficar olhando o que o ouvidor Banha está fazendo. Que ele comprou porque uma ninharia, acho que foi 8 oitavas de ouro que comprou a mina dele. Só que aí quando estourou tudo isso, a coroa confiscou todas as terras. Então ninguém mais poderia receber cartas datas ou a sesmaria, ninguém mais poderia garimpar aqui, nem ouro nem diamante. Aí liberaram, começaram a fazer uma liberação. Começou a liberação dos diamantes. Aí a liberação dos diamantes veio. Liberou para alguns, mas só quem tivesse escravos poderia liberar aquela lavra durante. Mas a coroa achou que estava pouco. Não poderia ser mais isso. Aí tentaram a captação. A captação era alta, só para quem tinha dinheiro. A captação ela achou que também estava perdendo dinheiro, com contrabando, com tudo. Então o que ela resolveu? A fazer os contratos. A partir dos contratos, ela delimitava, por exemplo, um pedacinho do rio e só aquela pessoa que tinha a responsabilidade de garimpar ali. E com tantos escravos. O máximo de escravo que poderia garimpar aquele pedaço, né, só aquele pedaço daquele rio, seria 600 escravos. Que a gente vai ver nos próximos contratos sobre os diamantes e tudo.
E isso, né, a coroa começou a legislar leis que garantissem o lucro para ela. Quem poderia, quem não poderia, aonde que poderia, quais os rios poderia. Então os rios que foram delimitados foram o Rio Jequitinhonha, o Ribeirão do Inferno, Caeté-Mirim e o Rio Paraúna. Foram esses rios que foram, que vendia e durante 4 anos permaneceu o contrato e depois renovava. Só que a cobrança desses diamantes às vezes era de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Então aquele que arrematou o contrato era tudo por conta dele. A coroa não gastava um tostão, ela só recebia. E tudo que ela fazia era assim, tudo por conta da pessoa. Aí no final do ano, aqueles diamantes maiores, aquilo tudo, era enviado para Portugal, com forma de pagamento e tributos. E aí renovava o contrato de 4 em 4 anos. Mas todo ano o contratador tinha que pagar. E se ele não pagasse, ele era preso, tirado e tudo. Então, a história de Diamantina começa aqui, realmente, com os diamantes. E vai tornar uma história inédita, por causa do livro da Capa Verde, que a gente vai falar mais para frente, que vai fechar esse distrito, aonde que as pessoas não entram e não saem, sem autorização. Então, vai ser um estado dentro de outro estado, que a gente vai falar sobre isso. E daí que se vai criar tudo uma jurisdição para para o Arraial do Tijuco, ou seja, que vai ficar sendo chamado Distrito Diamantina. E para vocês entenderem, o Distrito Diamantina, ele já foi até Goiás, a extensão dele. Como que era isso? Então, por exemplo, se descobrisse um diamante lá, por exemplo, na Amazônia, o Distrito Diamantina estendia até lá. E o Distrito Diamantina estendeu até Goiás. Quando descobriram lá o diamante da Baeté, lá no Rio, que eu esqueci o nome agora, o nosso distrito estendeu até lá. Então, o intendente, ele tinha jurisdição até lá, em Goiás. Então, à medida que fosse descobrindo os diamantes, essa extensão foi aumentando. Então, o Distrito Diamantina, ele começou primeiro aqui, no Arraial do Tijuco, formando as suas delimitações. Então, como que era? Ele ia até Paraúna, ia até no Milho Verde, fazendo a fronteira com Cerro Frio, ia até no Jequitinhonha, descendo até Inhaí, para baixo de Inhaí, fazendo Terra Branca com Bocaiúva, até Minas Novas, quando começou a descobrir alguns diamantes, depois estendeu até Itacambira, e depois fechou fazendo um circo chamado Distrito Diamantino, que aí a gente vai falar na próxima. Muito bem. Eu agradeço aí falei assim muito superficialmente, não entrei em muitos detalhes, justamente porque é algo ao vivo assim, e eu estou falando mais espontâneo, sem seguir totalmente assim um roteiro preparado. Então me desculpa aí pelas minhas falhas. Pergunta, tiver alguma curiosidade, quiser, eu estou aqui à disponibilidade de vocês. Com certeza, um encontro cultural muito importante para todos nós, conhecer como começou a história dos diamantes, como começou Diamantina, o que é o Distrito de Diamantina, é algo muito importante para a nossa cultura. Muito importante conhecer Diamantina, para a história de Minas, para a história do Brasil. Agradecemos muito. Nós vamos continuar amanhã. Amanhã vem Chica da Silva, vai falar um pouco mais sobre os contratos dos diamantes. Os contratos primeiro, e aí a gente vai falar assim,
por que que a Chica se tornou uma pessoa tão importante, polêmica, vamos falar, mitológica aqui dentro da cidade, e que até hoje ainda muitas pessoas têm a curiosidade de tentar descobrir quem é essa mulher. Então, nós vamos ter a oportunidade de compreender todo esse processo, começando lá da descoberta dos diamantes, como trouxemos essa história e amanhã nós continuamos. Convidem seus amigos, convidem mais pessoas, vamos juntar. Essa entrevista vai ficar gravada no YouTube e vocês podem compartilhar. É muito importante levar a história do nosso país. Eu queria oferecer ao Eric a biografia do professor Hermógenes. A biografia do professor Hermógenes foi uma doação do Instituto Hermógenes para a Expedição pela Paz. Então, nós vamos dar de presente para o Eric, para ele conhecer um pouquinho sobre o nosso mestre de yoga, o mestre professor Hermógenes. Então, muito obrigado. Um presente. E eu gostaria de falar assim também, igual vocês que são de fora, não conhecem, aqui na região de Diamantina, chamado Conselheiro Mata, tem um grupo de... lá que tem vários templos, chamado Templos da Mãe Lua, da Mãe Terra, do Sol, e que fica no Alto Columno, que são também voltados para esses grupos de yoga, esotéricos e tudo. E que é muito bom conhecer, tem muitas cachoeiras, dá para fazer vários passeios ao ar livre. Bacana mesmo. Muito bem. Mesmo eu estando aqui em Diamantina, isolado, no camping, tive a oportunidade de conhecer o Eric e estou encantado com a cidade. É uma cidade que vale a pena conhecer e agora nós vamos conhecer a história de Diamantina. Isso vai trazer muito mais sentido. Então hoje nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado e divulguem. Amanhã, 10 horas da manhã, estamos aqui novamente para conhecer um pouco mais. Muito obrigado, tenham um bom dia. De noite nós temos nossa meditação. Até logo. Obrigado, Érico. Nada, sempre às horas. Não sei sair muito bem.